E aí, rapaziada, Guga Coringão para mais um vídeo e... Primeiramente, pedir desculpa aí pela qualidade do vídeo, tá travando um pouco, porque acho que meu computador não tá rodando bem o processador dele, então vai dar umas travadinhas, mas o foco é o que a mensagem quer passar, né? Pedir o like pra vocês, por favor, se puder ajudar aí, dar uma força no canal. E eu tô trazendo esse vídeo aí, já tem uns dias atrás que eu não tinha visto e achei muito interessante que o Everton Guimarães disse pro Ronaldo que o Lázaro tá preparando o quintal, a possibilidade do Lázaro tá preparando o quintal para um novo treinador que tá chegando por aí. Quem será? O Tite? O Tite tá falando que não vai vir e tal, do Willian também hoje, por exemplo, hoje ele apareceu na bola e comentou que o Tite não vai vir e tal, mas é Corinthians, né, meu? Tudo pode acontecer. E também, fugindo um pouco desse assunto, eu quero dar os parabéns aí ao Sub-20 do Corinthians, que ganhou de 4-0 do time chamado Zumbi ou de alguma coisa, não sei, eu não conheço. Já começou o campeonatinho pra eles e já agora, daqui 10 dias, já tem um jogo do Corinthians, se eu não me engano é contra o Bragantino, no Campeonato Paulista. E é isso aí, vamos ver o que o Everton Guimarães tem pra falar sobre esse possível terreno que o Fernando Lázaro está preparando. Ai, que coisa! Decepções do ano, esse é o tema do programa de hoje. E eu quero saber, Ronaldo, se o Corinthians foi uma decepção. Não, eu vou passar pro Denilson, passar pros amigos, pros universitários. Então tá bom, então você fica elaborando a resposta e a gente começa com o Chico Garcia. Eita! Que aquela coisa, né? Corinthians na sua casa é algo tão recorrente, né? Então, seguindo a mesma linha do São Paulo, é super legítima a decepção do torcedor. Eu presenciei isso de perto. Torcedor que gera expectativa, chega numa decisão e tal, acaba se decepcionando. Agora vamos tentar fazer uma análise racional. Ok. Depois do Corinthians ter contratado... Já diria racionais. Depois do Corinthians ter contratado aqueles reforços na metade do ano passado, em que, para muitos, chegaram tardiamente, e aí o Corinthians faz um bom segundo turno, mas se imaginava, para ser campeão não dá. Então chegar na Libertadores é o máximo que o Corinthians consegue, foi o que ele fez. A expectativa para esse ano é, agora o Corinthians precisa disputar títulos. E eu acho que o Corinthians disputou os títulos. Vencer, vence um, tanto que ele perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis, no detalhe. Então o Corinthians, para mim, chegou onde talvez a gente esperasse, mas para mim, até de certa forma, positivamente. Eu não acho que o Corinthians tenha sido uma decepção racionalmente falando. Acho que o Corinthians conseguiu elevar o patamar em relação à próxima temporada. Ele disputou os títulos. Só não ganhou, né? Tem que manter os caras, né? Porque o primeiro semestre do Corinthians também, pelo menos eu tinha uma expectativa... Mas bem ruim. Talvez o Paulista tenha sido uma decepção. Bem ruim. Por causa das lesões? Lesões, o time não jogava bem, o time não tinha padrão de jogar, jogo. foi embora. E aí vem toda a questão de manifestação do torcedor, a ameaça do torcedor, aconteceu com o Cássio, aconteceu com o Willian, o motivo do Willian ter... Mas é que esse cara falando do Corinthians e nada pra mim é a mesma coisa. Só falo do Corinthians pra criticar. Vazado. Eu acho que o maior motivo do Willian ter vazado foi justamente as ameaças dos torcedores. Aí quando você traz Yuri Alberto, que pra mim foi a melhor contratação, porque teve o Mike, mas aí o Mike machuca, Paulinho machuca, Fausto Vera entrou bem. Fausto Vera entrou bem, então aí acho que o segundo semestre do Corinthians foi melhor. O primeiro pra mim foi decepcionante. Mas tem que ganhar, né? Não adianta chegar. Time grande tem que ganhar. Tem que mas só ganha um, né? Do outro lado tá o Flamengo. Não, mas nós estamos falando... Ok, Chico, mas tem que chegar. Contratou pra quê? Não, mas chegou. Pra chegar só na final? Não, mas for aí nessa lógica que o Chico tá... Ele falou isso do São Paulo. Chegou numa disputa de Sul-Americana, numa final. Chegou na final do Paulistão. Acho que a gente tem que entender o contexto. Alguém esperava que o Corinthians seria finalista da Copa do Brasil? Poucos, né? Mas as contratações pra mim é mais surpresa que decepção. Mas contrataram pra quê? O São Paulo chegou na final, não tocou no caroço. Imaginava-se que o São Paulo fosse o campeão. Tinha uma expectativa maior. Mas aí o Corinthians, a torcida do Corinthians está sempre ali presente. Mas quem olhava o futebol racionalmente, pelo menos o Flamengo, era o favorito no confronto da Copa do Brasil. É que pra mim a expectativa em relação ao Corinthians, a decepção em relação ao que se esperava de alguns jogadores. Pra mim esse é o ponto. Porque se a gente for pegar num ponto total, os caras que chegaram no começo de temporada aqui, agora vai, Ronaldão aqui, nossa, agora é campeão do mundo, agora vai. Tava desse jeito também. Ronaldo, agora é nóis, Quinteto mágico, quarteto mágico. Não, esses caras não jogaram juntos. Chegou o Willian aqui no Brasil, não jogou nada. O Paulinho se machucou. O único desses caras assim, o Willian também se machucou bastante, né?
assim, teve lesão. O Juliano virou reserva. O Juliano, assim, Renato Augusto. que foi importante até em alguns Roger momentos. Guedes. Roger Guedes cresceu no final. Só. Daí, quando chega o Yuri Alberto, a torcida se encanta. Então, eu acho que é um momento também para a diretoria do Corinthians refletir assim, pô, qual que é o perfil de contratação que tá dando certo que a gente tem que pensar. Eu acho importante. Ronaldo, agora você tá preparado para falar do ano? Sem Que dizer, nota você daria pro ano do Corinthians? Eu vou avaliar tudo que vocês fizeram, vou assinar embaixo, vou carimbar e passar pra frente. É isso aí. É isso? Sem acréscimos. É? É. Você ficou satisfeito com a temporada? Assim, não fiz ainda um levantamento de tudo, uma análise. Abalou ele. Uma análise Esse pra Natal não fez bem pra esse maluco. Abalou ele. O Natal te abalou. Foi bem o Natal? Mas como que você conseguiu Ronaldo avaliar causa, o né, São mano? Paulo e não o Corinthians que você vê o tempo inteiro? Mas na verdade ele não avaliou, né? Ele só ficou chorando. Era uma outra, A verdade é essa. era uma outra vibe, entendeu? Agora a vibe já é outra. Então a gente já não sabe o que vai balizar Mas ou... dá uma palavra de consolo aí pro Lázaro, Vai, de o que, Corinthians. que ele tem que mudar, o que, que ele tem que No manter. torcedor corintiano, ele vai Corinthians. O trabalho do Vitor Pereira foi bom ou não? Quem? O trabalho do Vitor Pereira foi bom Quem é? ou não? Quem é esse? Foi razoável? Foi O treinador? Sei nem quem é esse Foi porra aí, bem mano. nessa Passou lá? temporada. Passou. Passou. Ah, então tá bom, já Não? passou. Bom, Everton, então eu vou passar a bola pra você. Já brincamos aqui, como sempre, agora falar sério do Corinthians. Pra você, uma nota pra temporada. E além disso, o que ficou de herança desse ano, que o Corinthians pode reaproveitar e o que tem que mudar? Renato, tem que mudar o Ronaldo sair daí. Eu tô bem mesmo. Vou falar sério. Eu não tô Vou bem. falar sério, Renata, porque é o seguinte: por onde anda João Paulo Capelanes, que eu me recordo como se fosse hoje, Renata. Porque eu tenho uma boa memória. O Capelanes disse, pô, depois de todas... Tinha que estar aqui para explicar. Mas não teremos a oportunidade. Quando ele disse assim, depois das contratações que o Corinthians está fazendo, ninguém segura a nossa... Daí ele já ia meter a nossa máquina, aí daqui a pouco ninguém segura o Corinthians. Tá aí, Renato. Tá aí, não virou nada. Só que, primeiro, deram um crédito e fizeram uma projeção com o trabalho do Vitor Pereira, desde a chegada, como se fosse um gênio da bola, enquanto estava no Corinthians, tratado como um gênio, saiu do Corinthians e fechou com o Flamengo, tratado como um gênio. E aí, lá atrás, nos programas anteriores, eu falei aqui, não ganhou nada no Corinthians, no Flamengo é projeção, contratou muito. Porra nenhuma no Flamengo também. Gastou muito dinheiro e foi uma decepção, sim. Uma grande decepção na temporada, para a alegria dos concorrentes, né, Renata? Mas foi uma grande decepção. E vou dizer mais, hein? Sei lá se esse 2023 não estaria reservando ao Ronaldo uma ótima notícia, hein? Não sei se o Lázaro veio para ser treinador, não. Acho que ele veio preparar o terreno para outro, Renato. E você sabe muito bem do que eu tô falando. Vamos aguardar. Tudo é possível. Nada mais é descartado no futebol brasileiro. Duvido a gente não de duvida de absolutamente nada. Inclusive, acho que depois da temporada, essa mudança de ares, Vitor Pereira não vai para Portugal, vai para o Rio de Janeiro. Só vai mudar o estado aqui dentro do Brasil. E o fato dele ser o comandante... Vitor Pereira vai pra casa do... A temporada, não é? Com Libertadores, Copa do Brasil, vencendo em cima do time do Vitor. E o Vitor é contratado. Eu acho que mostra que o Vitor conseguiu fazer o que era possível com as peças que ele tinha no elenco. Isso é fato. Primeiro que o discurso dele era de um time intenso. Time que vai jogar no campo do adversário, intensidade. Só que ele tinha um time experiente, Mais pesado, Experiente, né? Não vamos, né? Com respeito aos atletas, mais experiente, um time mais lento. Mais time de construção. Mas aí ele perde o pensador desse time construtor, que é o Renato Augusto. Ele perdeu o Renato Augusto durante um bom tempo. O Fagner machucou muito. O Fagner, que na temporada eu acho que não alcançou o nível físico dele ideal. Não. Os últimos jogos ele sempre estava indo pro sacrifício. E me arrisco em dizer que um pouquinho ainda acima do peso. Não gordo. E aí ele mas eu acho que ele estava um pouquinho acima do peso do Fagner. Indicou o Rafael por causa Ramos, das lesões. Que também
machucou. E aí o Rafael também machucou. Então, assim, ele não teve a oportunidade de ter todos os experientes dentro do campo, porque quando começou a ter todos, mas machuca, Paulinho, Renato Augusto fica fora, Fagner, enfim. Agora a gente tem que dar uma moral, pelo menos eu, a temporada, por exemplo, do Fábio Santos. Que ele tá dentro desse combo aquele dos jogo experientes, contra o Boca né, Juniors, né? E Gil Isso é também. espetacular, Gil também. As grandes decisões, o próprio Cássio, o Ronaldo fala muito aqui, e até por merecimento, o Cássio também salvou o Corinthians em vários jogos, né? E dentro desses jogadores, Fábio Santos, Gil, que você falou, eu dou os parabéns para eles. Por quê? Foi bom. Por quê? Sabe por quê? Porque os caras iam, jogavam, tinha jogos que eles ficavam no banco e ficavam calados. Vitor Pereira colocava eles para jogar, eles entravam, jogavam, ficavam no banco, não tinha nenhum tipo de polêmica, tipo, eu sou o Gil, eu sou o Fábio Santos. Não vai me deixar, eu quero jogar. Mas os caras foram super profissionais. É importante olhar também pelo lado positivo, o que se aproveita. Eu vejo duas pontas no Corinthians desse lado da gente exaltar. O Cássio, uma temporada brilhante, não é? O Cássio teve contratempos ali no ano passado e aí agora, bem fisicamente, muito atuante, salvando o Corinthians em várias oportunidades. E o Yuri Alberto, do goleiro até o último atacante. O Yuri chegou e até demorou alguns jogos para marcar o primeiro gol, mas quando fez, mostrou o quanto ele é importante, o quanto é um jogador que o Corinthians acertou em conseguir esse empréstimo. E não sei se vai comprar ou não, se vai ficar, mas a gente viu um atacante muito bom. Eu já acompanhava ele no Inter e realmente ele continua... Renata Fã chora. Chora. Obrigada pelo dinheiro que você trouxe aos cofres colorados, mas eu choro a perda técnica, porque hoje ninguém que está no Inter, apesar de esforçados, ninguém tem o nível do Yuri Alberto, isso é verdade. Agora, Sgarbi, de outro lado, a gente vê um Corinthians que decepciona, porque no Paulista não ganhou nenhum clássico. Aí no Brasileiro não foi mal, né? Acho que até fez uma campanha legal. Na Copa do Brasil chegou na final, mas aí acabou nos pênaltis sendo derrotado pelo Flamengo. E a gente vê um time também que... Perdendo pro Flamengo com o jogo de vôlei na Libertadores, né? Na mão. Perdemos pro Flamengo na Copa do Brasil por jogar vôlei. Bater na mão. Mas a vida que segue, né? Poderia ter feito mais, mas sofreu com lesões, com problemas. E acho que o Vitor Pereira também foi um acerto. Tanto que o Duílio tentou até o fim ficar com ele. É que são pessoas assim que chegam de outro futebol, precisa de um tempo para se adaptar. Quando se adaptou, jogou de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. Pô, querendo ou não, é um ponto assim importante. É o troféu do Corinthians, né? Que o Ronaldo comemorou. Jogamos de igual para igual, chegamos longe contra o Flamengo. Você não vai comemorar, não vai comemorar. Mas pra mim é um ponto assim a se elogiar, assim, ter jogado de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. Um ponto bacana, assim. Pra mim é um ponto importante. Chegamos vivo. Chegamos vivo, é. Olha que é o outro também. O que eu penso, por exemplo, no momento da temporada, o cara mais enaltecido e o cara que mais jogava bola era o do Queiroz, por exemplo. Será que não é o momento? O Palmeiras, quando fez isso, virou outro clube, no meu ponto de vista. Não é o momento do Corinthians olhar com mais cuidado para a categoria de base também, por exemplo? Ao invés de só contratar medalhão, porque uma hora esses caras acabam. É que os que estão sendo aproveitados não dão uma resposta satisfatória. Mas pra mim o processo é agora antes. O Adson e o Adson especialmente, o Mosquito, assim, jogadores que cumprem tal, de grupo, mas não destaques absolutos, joias. O Du foi muito bem, tanto que ganhou a bola de prata como revelação. O Pereira fez o quê? Indicou o Fausto Vério e o Yuri Alberto, bem mais jovens, né? Aí não tem jeito. Bom, galera, é isso aí. Como eu disse aí, desculpa por estar travando um pouco o vídeo. Acho que do computador aqui não é muito bom. Mas devagarzinho a gente vai melhorando aí os vídeos. E é isso aí. Será que vem o título pro Corinthians? Vamos ficar aguardando aí pra ver o que acontece nesse ano de 2023. E dia 15 agora começa, não sei se é dia 15 exatamente, começa o Paulistão. Vamos pra cima do Bragantino aí, ver se conseguir a primeira vitória já. E é isso aí, é nóis, vai Corinthians, até a próxima. Fui.